Olá, eu sou o pastor Larry Hug. E eu sou a pastora Tis Hug. E nós gostaríamos de convidá-los a se juntar a nós semanalmente na Rede Gospel. E a Bíblia diz que a verdade que você conhece, a verdade que você possui, te libertará. Então Tis e eu vamos trazer o Evangelho a vocês através dos olhos de um Jesus judeu, de um apóstolo Paulo judeu, de um Moisés judeu. E quando você entender as raízes judaicas da sua fé, isso libertará um poder divino, uma unção divina e milagres divinos. Chamamos de Shabbat al-Gadu. E Shabbat al-Gadu significa o grande Shabbat. E a razão pela qual isso se chama o grande Shabbat, e eu vou explicar isso no decorrer da noite, mas é um tempo onde Deus guiou Israel por uma temporada de milagres. E vocês verão o milagre no grande Shabbat, onde Deus, na verdade, reverteu a natureza. E eu vou te explicar isso. Mas o que nós queremos que vocês se lembrem de fato é que, com Deus, e esta noite no calendário de Deus, esta noite é literalmente o Shabbat al-Gadu. O Shabbat é a janela semanal do céu, no qual, se nós realmente nos lembrarmos e se guardarmos o Shabbat, Deus abre esta janela e então derrama todos os milagres que você vai receber pelo resto de toda a semana. Então, uma das principais razões pelas quais os cristãos não estão vendo os milagres pelos quais o nosso Cordeiro da Páscoa pagou, é porque nós não paramos no pôr do sol da sexta-feira para dar boas-vindas aos milagres do Shabat. O meu objetivo nesta noite é que todos vocês aqui, todos que nos assistem pela internet, entendam que há algo de fato sobrenatural que Deus está preparando para nos guiar, e isto começa com Israel. E pode começar com todos nós no Shabbat al-Gadu, o Shabbat dos grandes milagres. Amém? Então, no Shabat, para aqueles de vocês aqui que são novos nisto, é quando você começa o Shabat com as senhoras da casa acendendo as velas. E o que você está dizendo é que não importa o quão escuro esteja lá fora, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, a luz de Deus vai sempre brilhar. E agora, deixe-me dizer algo a vocês. Deus não é um Deus de rituais. Deus é um Deus de revelações. E sabe, não há nada mais importante, sendo você judeu ou gentil. Se você é um gentil que recebeu o Cordeiro da Páscoa como seu Senhor e Salvador, se eu pudesse te ensinar somente uma coisa, só uma coisa, para fazer a sua vida ser melhor, lembre-se do Shabat. Então pare e dê boas-vindas ao Shabat que chega. Dê as boas-vindas aos milagres do Shabat. Apenas pense sobre isso. Só pense nisso. Deus tem milagres esperando por você nesta próxima semana. Há cristãos por toda a América neste momento que estão fazendo qualquer coisa, menos dando boas-vindas ao Shabat. E eles vão perder os milagres que Deus tem preparado para a próxima semana. Se eu puder te ensinar algo através desta pregação sobre o grande Shabat, onde Israel começou a sua jornada de milagres, eles foram de escravos deste mundo para serem os filhos e os escolhidos de Deus. E a primeira coisa que Deus disse a eles foi: lembre-se do Shabat. E a última coisa que Jesus nos disse foi: não saiam até que vocês recebam o Espírito Santo. Por quê?
Porque nos últimos dias, este Espírito de Deus vai nos guiar e nos liderar e nos mostrar coisas. Que Deus abra os nossos olhos para os milagres nesta noite. Do tempo que é santo e de Deus. E que é o tempo do Shabat. Amém? Então as senhoras Tis e as garotas vão acender as velas. Tis acende 2 porque é casada. Katie acende uma como uma mulher solteira. E neste momento, no ano que vem, a Katie vai acender 2. E a Katie disse, amém. Senhoras? Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitzanu bo mitzvotah vitzivenu lehadlik ner shel Shabbat Hagadul. Pai, nós acendemos estas velas do Shabat hoje, Pai. Nós damos boas-vindas à sua presença do Shabat, suas promessas e todos os seus milagres. Pai, nós somos tão gratos porque você permite ter essas bênçãos e de conectar todas as suas promessas, bênçãos e todos os milagres sobrenaturais, Deus. No nome de Yeshua, amém. Amém. E o povo de Deus diz, amém. Deus os abençoe. Eu quero te perguntar algo esta noite. Eu vou fazer algo que normalmente não faço. Eu vou ler uma porção bem grande das Escrituras. Obrigado, rapazes. E a razão disto é porque tudo isto, esta noite, nos leva para a ressurreição do Cordeiro de Deus. E eu quero que vocês leiam a história toda. E enquanto nós lemos, eu vou parar um pouco e sabe... Na noite passada, eu comecei a estudar para hoje e é muito raro eu rever as minhas anotações, mas quando nós temos a Páscoa, ou temos o Rosh Hashanah, ou Yom Kippur, ou algo assim, eu pego estas anotações, porque elas são ensinamentos básicos para este Moadim, para este tempo em específico. Deus disse que é um tempo específico. Então, no calendário de Deus, há determinados momentos onde nós sabemos exatamente o que Deus quer que nós preguemos. E todos os anos, não importa o que eu esteja pregando ou quando vou pregar isto, eu pego essas anotações de estudo que eu já estudei antes. E eu estudo mais coisas e todo ano Deus adiciona algo novo a isto, algo fresco, algo mais profundo. E na noite passada eu fui pegar estas anotações com as quais eu já preguei por muitos anos sobre o Shabat, Haggadah, o grande Shabat, e eu não consegui achá-las. E eu procurei em todos os lugares, eu não sei onde elas foram parar. Mas a minha Bíblia diz em hebreu arcaico que não existe palavra para coincidência. E eu disse, Deus, o que você quer que eu faça? Eu sei a história do Shabat Haggadah. Todos nós conhecemos a história do Shabat Haggadah. Nós vamos lê-la aqui. Mas eu pensei, por que eu não consigo encontrar isto? Porque eu separo estas coisas em um determinado lugar e eu não consigo encontrá-las. Então eu estava estudando esta manhã e eu pensei, Deus, você quer me mostrar algo novo. Você quer me mostrar algo diferente. Então, todo ano, nesta época do ano, nós falamos sobre o Shabat Haggadah, a importância disto, que nos leva à Páscoa, que nos leva a Jesus sendo o Cordeiro de Deus, Jesus na Páscoa, Jesus e o sangue da Páscoa. Mas neste ano, enquanto eu estudava, eu lia isto e compreendi que isto é profético para o momento em que estamos agora. E eu quero que vocês recebam o que eu vou pregar como uma palavra profética, não apenas de um ponto de vista histórico do que Deus fez, mas como uma palavra profética sobre o que Deus está se preparando para fazer. E eu quero que vocês vejam os filhos de Israel. E nós dizemos filhos de Israel, o povo judeu. E estamos falando também de nós, como cristãos e da igreja. E eu quero que vocês vejam, enquanto falamos desta jornada dos filhos de Israel, eu quero que vocês olhem para suas vidas. E eu quero que olhem para o mundo, e eu quero que vocês olhem para a igreja. E vejam como nós estamos intimamente ligados neste momento ao que está acontecendo quando Israel saiu do Egito. Leiam comigo em Êxodo capítulo 12, verso 1. Agora o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês
deverá ser o principal dos meses e deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Agora, deixe-me parar aqui. O que ele estava dizendo no calendário hebreu era o mês do Nissan. E nós estamos no mês do Nissan neste momento. E Deus diz para você, hoje este é o início de um novo ano. E eu quero que você receba isso. Talvez tenha passado por lutas, talvez precise de uma vitória, talvez esteja buscando isso ou aquilo. Deus está dizendo, este ano, este mês será neste mês que será o começo, um novo começo para o resto do ano, para você. Agora, quando eu leio para você, eu leio que Deus está dizendo isso para mim. E você precisa receber que Deus está dizendo isso para você. Sabe, o diabo faz coisas e nós passamos pela cobiça e temos problemas econômicos e problemas na família e problemas de saúde e seja o que for. Deus está dizendo que o mês do Nissan, que no hebraico é chamado do mês do nascimento de milagres. Então, eu quero que vocês recebam para a vida de vocês, neste momento, que este é o nascimento de milagres, de um novo começo para um ano inteiro. Sabe, eu entrei no escritório hoje, falei com o pessoal e eu disse que nunca senti que esta pregação fosse tão profética. E enquanto estávamos lá, o Derek falou conosco, e eu não vou dar detalhes, mas o Derek disse, e eu não falava com ele desde domingo, certo? E eu disse não, ele disse, deixe-me dizer o que acabou de acontecer. Pessoal, imagine o nascimento de milagres na vida do Derek e da Catarina. Eu disse essas palavras, é inacreditável. E estas são as palavras erradas para se usar, mas o nascimento destes milagres que eles experimentaram está além de qualquer coisa que nós podemos imaginar. Então, quando você ver ou ouvir isso vindo da vida de outra pessoa, diga em voz alta, obrigado, queridos, obrigado. É por isso que quando a Bíblia fala amém, isto significa que assim seja. Então eu declaro a você que não importa como aquilo se pareça no natural, não importa o quão mal ou quão bem as coisas estejam caminhando para mim neste momento, mas eu acredito que nesta noite haverá o nascimento das coisas que vão se tornar ainda melhores. Vocês recebem isso? Quer dizer, as coisas não precisam estar ruins para melhorar. Elas podem estar ótimas e melhorar ainda mais. Amém? Alguém para receber isto? É por isso que Deus disse que há um tempo determinado. Porque Deus tem esses momentos no calendário? Para nos acordar, porque nós estamos ocupados fazendo coisas, estamos ocupados derrotando o inimigo, estamos ocupados constituindo família, estamos ocupados trabalhando e Deus disse, pare e veja este calendário onde eu vou te encontrar para fazer o que eu disse nesta data. Amém? Certo. Versículo 2 ao versículo 3. Fale com toda a congregação de Israel. Com quantos? Com alguns? Um ou dois? Para algumas pessoas? Esta é uma palavra de profecia para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Deixe-me parar aqui. Vocês têm ouvidos para ouvir? Vocês têm olhos para ver? Então daqui em diante, na sexta-feira à noite, pare e dê boas-vindas ao Shabat. Se você fizer isso, as janelas do céu irão se abrir. No Shabat, a sabedoria anciã judaica nos diz que no Shabat, todas as nossas orações chegam diante do trono de Deus. E Deus responde a estas orações e começa a jornada desses milagres. E se você não fizer isto bem, sabe, eu vou jogar golfe, eu vou jogar boliche, ou sabe, eu fazer o quê? Tudo bem. Mas então não reclame quando as janelas do céu não se abrirem. Aos seus caminhos, os meus caminhos e aos caminhos dele. Amém? Isto é para toda a congregação. Simples, não é?
Fale a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, todo homem deve tomar um cordeiro para si. Agora, eu estou lendo isso, obviamente, porque nós não teremos tempo para a refeição da Páscoa este ano. Porque na próxima sexta nós temos o Shabat na sexta e temos a Páscoa que começa na sexta e temos a Sexta-feira Santa. Então, na próxima sexta, nós teremos um momento de tripla bênção. Mas nós não teremos o tempo para a refeição da Páscoa. Então, veja, Jesus aqui, e eu vou parando enquanto eu leio. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, todo homem deve tomar um cordeiro para si. Diga um cordeiro. Um cordeiro de acordo com a casa de seu pai. Um cordeiro por família. E se a família for pequena, que ele e seu vizinho mais próximo o divida de acordo com o número de pessoas, de acordo com a necessidade de cada homem, e farão a conta para o cordeiro. Agora, eu não vou ter tempo para pregar sobre o que eu gostaria, mas se você reparar que quando ele diz aqui com a congregação, ele diz: vá e encontre um cordeiro. Mas no momento em que você decide tomar este cordeiro, ele deixa de ser um cordeiro e passa a ser o cordeiro. Ele deixa de ser um cordeiro que todos estão fazendo e passa a ser você tomando uma decisão individual. E quando você toma uma decisão individual de obedecer àquilo que Deus te manda obedecer, e obedecer, isto deixa de ser um cordeiro que está lá fora e passa a ser um cordeiro que pertence à sua casa. Todas as palavras da Torá estão lá por uma razão, não há coincidência nisso. O cordeiro, versículo 5. Agora, veja o que o versículo 5 diz. O seu cordeiro. Então, deixa de ser um cordeiro para saber, eu estou obedecendo a Deus, agora este é o cordeiro, mas agora este é o meu cordeiro. Então, agora este é o meu cordeiro, então todas as promessas pelas quais ele pagou com o seu sangue, agora são minhas e da minha família. Simples. Seu cordeiro deverá ser sem mancha, o primeiro macho de 1 ano, e poderá ser das ovelhas ou dos cabritos. Agora, lembre-se, nós também falamos dos cabritos no Yom Kippur, quando eles levavam 2 cabritos. Um foi sacrificado pelos pecados, e o outro para quebrar todas as maldições que poderiam bloquear as bênçãos. E eles podiam pegar o sangue daqueles cabritos ou daquelas ovelhas e ir para o Santo dos Santos e aspergi-los por quantas vezes? 7 vezes. Em quantos lugares Jesus derramou seu sangue? É bem aqui o início daqueles milagres. Vocês o guardarão até o 14º dia deste mesmo mês, quando todo o ajuntamento da congregação de Israel deverá matá-los ao crepúsculo. Agora, nós não temos tempo para aprofundar nisto, mas para ambientar isto para todos, que na grande Shabat, eles saíam e tomavam um cordeiro. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Eles o levavam para casa e ele se tornava o cordeiro quando eles o levavam para casa deles. E Deus disse: fique com ele por 4 dias. Agora, este é o seu cordeiro. Este é o seu cordeiro. Agora, eles estavam prestes a derramar o sangue, mas vamos voltar até Jesus. Quando Jesus chega montado num jumento, aquele era o grande Shabat. E quando nós caminhamos pela Bíblia, aqui diz que as pessoas estavam esperando pelo cordeiro e que elas estavam nas ruas esperando que os presbíteros trouxessem um cordeiro para a Páscoa, para o derramamento do sangue, para a remissão de pecados. Mas quando as pessoas viram Jesus, elas começaram a gritar: Hosana, nossa salvação chegou. E a Bíblia diz que eles viram a Jesus como o Cordeiro. E quando eles começaram a gritar: a nossa salvação só vem através dele, ele se torna o Cordeiro deles. É exatamente a mesma palavra que você vê aqui, porque Jesus é o único Cordeiro da Páscoa. E tudo que nós vemos na Páscoa não é apenas para o ano, mas para a nossa vida, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa. Amém? Eles deverão pegar parte do sangue. Verso 7. Uma parte do sangue e passá-lo nos 2 umbrais das portas de suas casas.
onde o comerão. Agora deixe-me parar aqui. Há muita coisa aqui, mas como eu disse, nós não temos tempo para pregação sobre a Páscoa. Muitas vezes, quando nós pensamos a respeito do sangue do Cordeiro da Páscoa, nós pensamos neles pegando o pincel, parando de frente à porta de suas casas e passando o sangue nos umbrais das portas de suas casas. E o Senhor disse: quando eu vir o sangue, eu farei com que o anjo da morte, o anjo da destruição, passe direto da sua casa. Mas não foi isso que aconteceu. Leia novamente. Pegue o sangue e o passe nos umbrais da porta da sua casa, onde vocês comem. Vocês comem do lado de fora? Bem, no Texas nós fazemos churrasco. Mas eles não iriam comer do lado de fora. Eles estavam dizendo, Deus estava dizendo algo muito positivo. Pegue o sangue do Cordeiro, leve-o para a sua casa, leve-o para a sua família, leve-o para a sua casa. Não apenas algo para o domingo ou o Shabat. Traga o sangue do Cordeiro para dentro da sua casa. Faça disso algo diário na sua casa e o coloque nos umbrais da sua porta, onde vocês comem. Então eles não colocavam o sangue no lado de fora da porta. Eles colocavam o sangue, a história diz, do lado de dentro da porta. Porque então, quando Deus disse, quando eu vir o sangue, eu não somente protegerei você, mas eu protegerei a todos da sua casa. É por isso que é tão importante que os pais tenham responsabilidade e façam que o sangue do Cordeiro seja sempre prioridade nas suas casas. É por isso que é vital, se houver um pai na casa, que este pai lidere o caminho, que o pai diga, nós guardaremos o Shabat, que o pai diga, acenda as velas, que o pai diga, nós vamos à igreja, que o pai diga, nós vamos ler a Bíblia, que o pai diga, nós não vamos assistir isso, ou nós não podemos assistir aquilo. E se não houver um pai, então a mãe é quem faz isso, porque aqui fala que a cabeça da casa é quando a cabeça da casa faz isso, então Deus diz, eu não vou permitir que o inimigo entre e derrube ninguém que há na sua casa. Agora, não significa que não vamos passar por lutas. Nós passamos por lutas. Todos nós passamos por lutas. Mas o inimigo não vai nos derrubar ao ponto da destruição. Este é um tempo onde talvez o inimigo venha atacando talvez a sua saúde, ou talvez o inimigo venha atacando as suas finanças, ou talvez o diabo tenha atacado os seus filhos, talvez o diabo venha atacando o seu trabalho, os seus negócios. Este é o momento, bem agora, que Deus te dá um novo começo. E eu declaro que em todas as áreas, para todos nós, este próximo ano vai ser um tempo de milagres sobrenaturais. Alguém diga amém. Então eles comerão a carne, verso 8, naquela noite assadas no fogo, com pão sem fermento e com ervas amargas, e eles deverão comê-las. Não coma cru ou fervido, não vou falar sobre isso agora. Nem fervido na água, mas assado no fogo com cabeça, vísceras e pernas, e não deverão deixar sobrar para o dia seguinte. O que sobrar para amanhã deverá ser queimado no fogo, mas deverão comer com seus cintos ao redor da cintura e suas sandálias em seus pés e o cajado em suas mãos, e então comam depressa. Comam depressa. E é a Páscoa do Senhor. Agora, para falar disso rapidamente, porque não temos tempo para cada uma dessas coisas, é um ensinamento simples, mas o que Deus está dizendo é que você precisa fazer isso, e enquanto você faz isso, você precisa estar preparado para ir embora. Agora, eles tinham entendimento que eles estavam na escravidão, que eles estavam no Egito há 400 anos e que eles foram escravos por 210 anos. 210 anos. E agora, de repente, Deus disse, preparem-se. Prepare, porque as coisas estão prestes a mudar. Eu vou lhes mostrar porquê disto, mas nós ensinamos isso todos os anos, mas eu estou dizendo a vocês, pessoal, se você olhar para as profecias bíblicas, olhar para as coisas que estão acontecendo, se olhar para como a América tem mudado neste último ano e meio, se você olhar para como o mundo está mudando, eu vou te dizer uma coisa, se alguma vez nós precisamos do Cordeiro de Deus, este momento é agora. E se em algum momento nós precisamos estar prontos, e Deus está dizendo, não seja preguiçoso, não seja passivo, e eu vou te dizer isso, e eu entendo, mas eu realmente... Eu não acredito que um dos ataques do diabo
no Covid foi ludibriar as pessoas para serem preguiçosas para servir a Deus e ir à igreja. Eu entendo que toda a igreja enfrentou isso, toda a igreja passou por isso, mas eu acredito que este foi um dos artifícios do diabo. Ele nos fez acostumar a ir na igreja só de pijamas. E a minha Bíblia diz para não deixarmos de congregar uns com os outros, como é de costume de alguns, especialmente o quê? Agora que vocês veem que o dia se aproxima. E agora que o dia se aproxima, se nós temos tempo, está diretamente ligado com esta noite. Está diretamente ligado a esta noite. E eu acredito que um dos ataques, dos artifícios do diabo, uma das estratégias do diabo foi trazer este Covid e assim as igrejas tiveram que se fechar, as casas de apostas não fecharam, os cassinos não fecharam, só as igrejas. Vocês ouviram falar para salvar o nosso meio ambiente? Eles estão buscando aprovar uma lei mundial onde você não vai poder dirigir aos domingos. É verdade. Nós precisamos estar atentos aos artifícios do diabo. As estratégias do diabo. Ah, mas é pelo bem do meio ambiente. Bobagem! É porque o diabo com certeza sabe que enquanto Deus continuar alcançando pessoas, ou enquanto você vier à igreja e poder cantar, porque o diabo sabe que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você entende? Então você observa estas coisas que estavam acontecendo no Egito milhares de anos atrás e vê as coisas que estão acontecendo hoje. Nós precisamos acordar, mais do que nunca, e estar a par dos negócios do nosso Pai. Eu posso ouvir um amém? Mas deverão comer com seus cintos ao redor da cintura e sua sandália em seus pés, e o cajado em suas mãos, e então comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Agora, mais uma vez, deixe-me compartilhar com vocês. Por tantas vezes, sabe, uma das chaves, nós em poucas semanas estamos nos preparando para a festa das primícias. E muitas vezes as pessoas dizem, bem, isso é Antigo Testamento. Estas celebrações são para os judeus. E nós temos falado, quando o Senhor diz que 3 vezes ao ano você deve ir até Deus e que não deve ir de mãos vazias, as pessoas dizem, bem, essas celebrações são judaicas. O Senhor diz, estas são as minhas celebrações. Para sempre. E eu olhei no calendário deste ano e nós ainda fazemos parte do para sempre. Eu chequei tudo, no hebraico e no inglês. E aqui ele diz, esta é a Páscoa do Senhor. Esta não é a Páscoa de um certo grupo ou de uma certa religião. Sim, Deus escolheu primeiro o povo judeu. Eles são a raça escolhida, mas nós fomos enxertados neles e então nos tornamos parte deles. Então nós precisamos entender esses ensinamentos, ainda que a igreja do mundo diga bem, isto é coisa velha. Sabe, quando a Bíblia foi reunida pela primeira vez, não havia Antigo Testamento, Novo Testamento. Esta divisão da parte judaica e da parte cristã veio de uma cidade de Roma para nos separar das bênçãos. Uma estratégia. Veja no próximo versículo. Pois eu passarei pela terra do Egito naquela noite, e eu derrubarei todos os primogênitos da terra do Egito, seja homem ou animal, contra todos os deuses do Egito. Eu executarei julgamento, pois eu sou o Senhor. Agora coloque o seu dedo e pule de volta para o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 5. E todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da escrava que está moendo a farinha e todos os primogênitos dos animais. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube.
Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em LarryHuckBrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.